Olá, a paz do Senhor, que bom que nós já estamos aqui na nossa 12ª aula e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Se você ainda não tem curtido as minhas aulas, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe as minhas aulas em suas redes sociais. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos aprender muito, com certeza. Espero que você tenha tido uma aula abençoada neste domingo que passou, quando nós falamos sobre a mordomia das obras de misericórdias. E eu não falei aqui na minha aula, mas eu tenho certeza que você deve ter falado na sua aula. Quantos pregadores, né, irão pagar, ser responsabilizados pelo pecado de não pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a mordomia da terra. O nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, o que é ecologia, o que é natureza, o que é meio ambiente, bioma, biosfera. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. Nós reforçaremos mais uma vez a respeito da doutrina da criação, de que todas as coisas foram criadas por Deus. Tem um verbo no hebraico, barã, que é criar, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando nós lemos no hebraico o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, eu não sei hebraico, mas assim, amo aprender estas coisas. Então, no versículo 1 está escrito: Bereshit, no princípio, Elohim, Deus, Barã, criou todas as coisas. Ele criou céu e terra, e céu no hebraico é Shammai. Então, Bereshit, no princípio, nós já aprendemos sobre isso. E este verbo criar, Barã, ele só é usado quando está falando do poder criativo de Deus, porque somente Deus tem o poder de criar as coisas do inexistente. Então, quando nós estamos falando a respeito de quando o homem criou alguma coisa, não é usado este verbo, barã. A teoria da evolução, ela é desbancada aqui, diante do poder criativo de Deus. Antes da criação, a criação que nós já conhecemos, antes dela, em algum ponto da eternidade, Deus já havia, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, Deus já havia criado os seres angelicais, e já havia acontecido a rebelião de Lúcifer e dos demais anjos. Tudo isto é obra de Deus. O homem, quando ele foi criado em uma região árida. Nós sabemos que não chovia na terra. Nós lemos lá em Noé também que não chovia na terra, que ainda não havia crescido nada na terra. E a terra só se tornou cultivável ao irromper constantes de água subterrânea. E Deus viu então que não tinha ninguém para cultivar a terra. E formou então o homem do pó da terra. E de lá ele foi levado para o jardim do Éden. O homem, diferentemente, muitas pessoas pensam, o homem ele foi criado para o trabalho. Nós precisamos observar que a tarefa do homem não era apenas cultivar, mas também guardar. Esta é a tradução mais próxima do hebraico, do original da Bíblia. E nós não encontramos essa tradução em essas Bíblias que nós costumamos ler, Almeida Revista e Corrigida, Almeida e Revista e Atualizada. Nós não encontramos essa tradução. Nós encontramos ela na Bíblia de Jerusalém, que está no capítulo 2 e no versículo 8. E não cuidar, como são muitas traduções. Haviam perigos externos àquele jardim. E Deus, ele já sabia que o homem ia pecar.
E a queda trouxe consequências desastrosas para todos nós. A terra, ela também recebeu uma sentença. Ela produziria cardos e espinhos. E o homem ia comer com o suor do seu rosto. E ele precisaria continuar cuidando e guardando de tudo que Deus colocara em seu domínio. O primeiro Adão, ele tinha domínio sobre tudo, sobre a natureza, sobre os animais, sobre a terra. Deus deu a ele a posição mais alta da criação. Está em Salmo de número 8, Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. O homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do que não era seu. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Era dádiva de Deus para o homem. E depois da queda, quando nós falamos queda, nós estamos falando pecado. Depois da queda, o homem ele perdeu este domínio. Ele perdeu o domínio sobre o pecado, sobre os animais, sobre a natureza. E quando Jesus veio, o segundo Adão, Jesus veio e mostrou qual era o ideal de Deus para o homem. Jesus, ele tinha domínio sobre tudo, sobre o pecado, sobre os animais e sobre a natureza. Deus tinha propósitos na criação. A terra, quando ela foi criada para ser habitada e não para ficar vazia. Está em Isaías 45, versículo 18. E estes propósitos de Deus, eles continuam e Deus irá restaurar plenamente a terra. No fim deste primeiro tópico, tem uma dinâmica em nossa lição. Se você for, faça na sua sala, pesquise sobre os rios, os lagos, bem próximos da sua região e leve para a sua sala de aula como eles eram há 20 anos atrás e como eles estão hoje. Segundo tópico, Deus concedeu a terra aos homens. A terra, ela se tornou disponível ao homem. Foi uma concessão dada ao homem. Deus nos concedeu o direito de usufruir daquilo que é dele. Salmo 24, 1. A terra, ela pertence a Deus, ela não é nossa. Nós somos mordomos. Tudo pertence a Ele. E nós somos dispenseiros de tudo que Deus criou. E nós prestaremos contas a Deus de tudo que temos feito ao planeta, à natureza. E sendo Ele dono de tudo, Ele merece nossa adoração, nossa honra e o nosso louvor. Deus espera de nós crentes ou cristãos cuidado com o meio ambiente. O que é o meio ambiente? É a natureza com todos os seres vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na terra. É tudo aquilo que nos cerca. A água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos e dentre outros. Mas o pecado, a cobiça, a ganância dos homens tem destruído o meio ambiente. É nosso dever preservar o meio ambiente. E nós precisamos aprender a diferenciar natureza de paisagem. É o que nós chamamos de paisagem, não é natureza. Os rios, eles estão sendo poluídos. O verde está sendo destruído. E em lugar deles, magníficas construções estão sendo levantadas. Animais em extinção. É um desequilíbrio total da natureza. E nós somos os responsáveis. Quando nós jogamos lixo nas ruas, nos leitos dos rios, nas praias, quando você vai fazer aquele piquenique e deixa o seu lixo lá, não recolhe, não leva para o lugar certo. Quantos lugares de preservação ambiental estão sendo destruídos pelos homens? A sustentabilidade, ela não impede o crescimento econômico. E a preservação ambiental, ao mesmo tempo, é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. E todos precisam participar, estar envolvidos
nesta sustentabilidade. É necessário o desenvolvimento econômico? Sim, mas desde que o meio ambiente não seja prejudicado. Isso nós chamamos de sustentabilidade. Deus requererá de nós a mordomia da terra. A responsabilidade não é somente dos nossos governantes, é nossa também. É dar qualidade de vida a todos os seres. Nós precisamos de educação ambiental, é um dever de todos nós. Menos emissão de gases, menos poluição dos rios, menos desperdício e uso racional de água. Ponto 2, a natureza. Uma dádiva da graça de Deus. Natureza é o mundo material em que vive o ser humano. E isto independente de atividades humanas. Deus, Ele nos deu a natureza e Ele cuida de tudo. Então, natureza é um conjunto de elementos. Montanhas, água, ar, mares, árvores, animais, o clima, o solo fértil para o plantio. E esta natureza, ela não inclui objetos construídos pelo homem. Por isso, precisamos do consumo equilibrado dos recursos naturais e dizer não ao desmatamento, não à poluição dos nossos rios. Devemos ser gratos a Deus por tudo, por cada refeição, pelo ar que nós respiramos, pela água, pois é Deus que é o sustentador de todas as coisas e Ele nos dá todas elas pela sua infinita bondade e misericórdia. E isso independente de nós sermos cristãos ou não. O sol é para todos. O sol não nasce somente na casa do crente. A chuva, ela não cai somente na casa do crente. É para todos o sol, a chuva, porque Deus é longânimo, Ele é benigno e Ele é bom. E é Ele que provê todas as coisas. Está em Atos capítulo 17, versículo 25 e Mateus capítulo 5, versículo 45. No ponto 3, a missão de governar a terra. De quem é a missão de governar a terra? A missão de governar a terra é de Deus. Nossa missão é cuidar, é preservar, porque é Deus que governa os cosmos. Tudo pertence a Deus. As galáxias, os planetas, as estrelas. A palavra de Deus diz que Deus chama cada uma pelo seu nome e todos os outros corpos celestes. Tudo pertence a Deus. A terra, ela pertence a Deus por direito. Foi Ele que criou. Está em Gênesis 1:1. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Quando nós falamos de preservação, que é diferente de conservação, Deus sustenta todas as coisas sem a interferência humana. E cabe a nós a conservação, mantermos todas as coisas como elas nos foi entregues, pois nós vamos prestar conta de tudo e que nós temos feito com a natureza, com o meio ambiente. O tópico 3, hoje nós temos 4 tópicos. O homem e sua relação com a terra. Eu já falei no tópico 1 o conceito de desenvolvimento sustentável. Então não vou ser repetitiva aqui no terceiro tópico. A nossa missão, ela continua sendo cuidar e guardar a terra. Nós somos guardiões dela. Antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, tudo era perfeito. A ecologia, ela era perfeita. O que é ecologia? Ecologia é uma parte da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele. É um derivado do grego a partir das junções da palavra oikos e logos, que significam respectivamente casa e estudo. Então é um estudo da casa de cada organismo do planeta. Esta palavra, ecologia, ela foi usada pela primeira vez em 1866 por um zoólogo alemão. E veja bem, Deus já tinha criado tudo.
Nós não encontramos essas palavras na Bíblia, assim como nós não encontramos a palavra trindade. Nós também não vamos encontrar ecossistema, desenvolvimento sustentável, bioma, biosfera. Não vamos encontrar essas palavras. Mas Deus já tinha criado. Quando o homem descobriu, ele descobriu o que já existia. Porque o homem, ele só cria a partir do que já existe. Ao compreender como os organismos vivem e como se relacionam, é possível criar medidas de preservação de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada ação humana pode causar. Por exemplo, pesca ilegal, caça fora da temporada, desvio dos rios, dos leitos dos rios, queimadas, desmatamento irregular e muitas outras coisas. Antes do pecado, tudo estava perfeito. Muitas árvores brotaram. E aqui o nosso comentarista, ele abre aspas dizendo que brotaram a árvore da vida e a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Nós sabemos que este crescimento não foi segundo a sua espécie. Foi um propósito de Deus, um teste para Adão, um teste de obediência. Observemos que ele foi levado para o jardim que Deus havia plantado, chamado Jardim do Éden. Depois que ele pecou, ele foi expulso deste jardim e Deus colocou guardiões, evitando que eles voltassem ao jardim e fossem a árvore da vida. Então, estas árvores, elas tinham apenas atributos que Deus escolheu dar a elas. E isso não era parte da essência delas. Estando o ecossistema pronto, Deus então entrega o homem a sua grande missão: cultivar e guardar o jardim. Ecossistema significa o sistema onde se vive, o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. São dois tipos de ecossistema: o terrestre, que são representados pelas florestas, desertos, montanhas, pradarias e pastagens. São chamados de biomas. E o aquático, que compreendem o ambiente de água doce, como lagos e mangues, os rios. E os ambientes marinhos, como os mares e os oceanos. E todos ecossistemas existentes nós chamamos de biosfera, que é a camada da terra existente e habitada pelos seres vivos, onde ele se interage. Tudo isso Deus entregou ao homem e ele prestará conta de tudo isso. E depois do pecado, todo o meio ambiente, todo o ecossistema, ele foi prejudicado pela ação pecaminosa do homem. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 20 e 21. A natureza chegará um tempo, ela será libertada da decadência que ela foi submetida pelo homem. Mas todos, ricos e pobres, crentes ou não, prestaremos conta do que nós temos feito com o ecossistema. Quarto e último tópico, nós vamos falar sobre a mordomia do meio ambiente. Por causa da avareza, da cobiça, muitos não se importam com o desenvolvimento sustentável. Por isso, há policiamento, vigilância, dia e noite, por causa dessas pessoas que destroem, pescam ilegalmente, desmatam ilegalmente. Por isso que existem os órgãos que controlam estas coisas. Porque existem pessoas que elas amam o dinheiro e o cobiçam. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, além da preservação ambiental, é assegurar uma vida digna para as gerações futuras. Muitos, infelizmente, eles não estão pensando daqui 40 anos
Estão dizendo, o problema é da geração futura. Eu quero é meu dinheiro, eu quero ficar rico. Eles estão pensando apenas no hoje, no agora. E o seu desejo de ser rico às custas da degradação ambiental. A industrialização, a urbanização se tornaram símbolos de poluição e degradação ao meio ambiente. Recentemente, nós descobrimos o que há por detrás da preocupação absurda de tantas ONGs na Amazônia, com a água no Brasil, uma grande preocupação mundial. Não era de fato uma preocupação com a natureza ou com o desenvolvimento sustentável ou com a preservação do meio ambiente, mas o interesse por nossas riquezas e o dinheiro que eles recebem por isso. A Constituição Federal Brasileira, ela também possui um artigo que trata exclusivamente do meio ambiente, o artigo 225. Ele cita, abre aspas, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Feche aspas. Existem outras leis que protegem os recursos naturais brasileiros e também acordos internacionais desde 1972. Deus levanta pessoas para que cuidem, né, do ecossistema, do meio ambiente. Em 1972, a Conferência de Estocolmo, também a ECO 92, também o Protocolo de Montreal, o objetivo dele era a redução dos produtos que causam danos à camada de ozônio. E tantos outros, nós não temos tempo de falar de cada um e dos seus objetivos, mas nós temos o Protocolo de Kyoto, o Rio +10, o Rio +20, o Acordo de Paris, que o objetivo era conter o aquecimento global e reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tantos outros. Quantos rios não são mais potáveis? Olha o que a ganância dos homens fizeram com Brumadinho, com os rios em volta daquele lugarejo. E o que dizer de Mariana, né? Os rios todos poluídos, centenas, dezenas de milhares de peixes mortos por causa da contaminação da água. Agora, a criação geme. Mas todas estas pessoas irão prestar contas diante de Deus. Talvez a lei está sendo permissiva com essas pessoas e não as estão punindo da maneira que deveriam ser punidas, mas prestarão contas a Deus do que estão fazendo com o meio ambiente. Então a natureza geme, encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção, porque esse dia chegará em que Deus restaurará todas as coisas e então nós teremos novos céus e nova terra. Está em Isaías capítulo 35. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma ótima aula, se Deus assim te permitir. Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos de Pernambuco, do Ceará, de Rondônia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Os irmãos de outros países que também vêm aqui no meu canal. Para todos vocês que têm comentado, que estão orando ao meu favor, que Deus continue te abençoando. Hoje eu não tive tempo de fazer uma relação dos irmãos, mas fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, porque só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos por estarem aqui no meu canal e por me amarem assim, desta forma. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, que já é o nosso encerramento. Amém?